E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você já acompanha o mercado, você já percebeu que as ações têm se valorizado bastante e que agora, no início de agosto, existe a possibilidade de uma queda na taxa de juros. E isso tudo poderia trazer mais valorizações ainda. É claro que elas já sobem previamente, porque os investidores já têm essa percepção de queda que irá ocorrer. Porém, quando ocorre a realização do fato e você vai tendo mais projeções, isso tudo vai ficando mais concreto e aí sim tende a ter maiores valorizações. Então, independente de a queda ocorrer agora em agosto ou em algum outro momento, ao longo de 2023, o fato é que ao longo de 2023 ela muito provavelmente vai estar em queda. Então a gente vai olhar para 2016, que foi um ano onde a taxa de juros também estava elevada, e aí sim ocorreu uma queda nessa taxa de juros. E daí a gente vai olhar como que foi o comportamento do mercado em relação às ações ao longo desse período. É claro que não necessariamente o que ocorreu em 2016 seria replicado agora. A economia é um mix de diversas variáveis. Não estamos sozinhos aqui no Brasil, estamos dentro do mundo. Então, várias coisas podem mudar. Vocês perceberam que o evento na Rússia muda, a questão em dólar muda, ou seja, tem questão de taxa de juros americana e outras coisas. Porém, a gente vai utilizar esse histórico do passado para a gente conseguir ter uma percepção do que poderia acontecer. E ao final do vídeo, a gente vai comentar quais ações ou setores que poderiam ser potencializados com essa queda de taxa de juros. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Bora lá! A gente está aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Ao longo do vídeo a gente vai ver uma sopa de letrinha que não se apega nisso não. Vamos acompanhando a linha de raciocínio que você vai ver que você vai conseguir compreender. Aqui a gente está com o CDI. Esse CDI você poderia entender como se fosse a taxa de juros. Ele não é, mas ele é bem próximo. Então a gente vai acompanhar o histórico dele aqui para a gente ter a percepção de como que estava a taxa de juros nesse período. Então aqui a gente vê que em 2016 ela estava em 13,17. Aqui, se eu não me engano, chegou a bater 14,25 nesse período, que daí teve esse decréscimo e daí acertou para baixo aqui. Porém, aqui em 2022 também estávamos com aumentos de taxa de juros, ou seja, em 2016 e 2022 temos um comportamento de taxas elevadas. Aí aqui em 2017, 18 e 19 houve esse decréscimo dessa taxa de juros. E quando a gente olha para o IPCA, que é uma métrica de inflação, a gente consegue visualizar aqui em 2015 e em 2021 que o IPCA estava em alta, ou seja, que a inflação estava elevada. O que acontece quando a inflação está em alta? Você consegue comprar menos produtos ou serviços com a sua grana. Então é como se você estivesse ficando mais pobre, porque você adquire menos coisas. Então aqui a gente consegue já perceber o primeiro padrão. Em 2015 e 2021 eram os anos anteriores a essa altíssima taxa de juros. Por quê? Porque o Banco Central utiliza essa ferramenta de elevação de taxa de juros para poder controlar a inflação. E a gente já consegue visualizar que ao longo dos próximos anos, em 2016 e 2017, houve essa queda de inflação e agora, em 2023, a gente também já está com essa queda de inflação. E aí você poderia se perguntar, mas por que que o mercado de ações ele pode se beneficiar dessa queda? É porque é o seguinte, como a inflação estava alta e foi necessário subir essa taxa de juros para combater a inflação, quando essa taxa de juros sobe, o que que acontece? Meio que você tira a produtividade do país. Por quê? Você deixa o dinheiro mais caro. Então, pessoas e empresas têm maior dificuldade de acessar crédito e, quando o acessam, há uma taxa de juros elevada. Então, elas às vezes postergam isso, às vezes postergam o consumo. Então, a economia tende a desaquecer. Isso, se você for parar para pensar, é ruim para as empresas, porque a empresa ela deixa de investir porque a grana está cara, ela às vezes vende menos porque o cliente não está comprando tanto. Então, o resultado em geral da empresa tende a ficar pior. Ou seja, lucro puxa a cota. Se a empresa tem um resultado pior, tecnicamente ela tende a ter desvalorizações. Fora isso que a taxa de juros ela é utilizada como uma taxa de desconto no momento de precificação de uma empresa. Então todos esses fatores influenciam nesse resultado final. Ou seja, com uma queda de taxa de juros, tudo isso viraria ao contrário. Você teria uma taxa de desconto na precificação da empresa menor, o que traria uma maior precificação para ela, e com uma economia se tornando mais aquecida, as empresas podendo investir mais, contratar mais, as pessoas consumindo mais, tudo isso poderia potencializar os resultados das ações. E aí sim, ela tenderia a ter mais valorizações.
E aí eu puxei aqui no G1 a notícia do dia 19/10 de 2016, primeira redução em 4 anos. Copom baixa a taxa de juros para 14% ao ano. E quando a gente visualiza o histórico do Ibovespa, que o Ibovespa, para quem não sabe, é como se fosse a cesta ali de ações da bolsa, que mostra como que está a performance delas. Então aqui, em 21 de outubro de 2016, próximo ali daquela data de queda, o Ibovespa estava com 64 mil pontos. E após isso, nós vemos que ele só teve crescente aqui até mais ou menos em 2020, onde nós tivemos esse problema de fechamento, aí tivemos uma queda brusca e uma recuperação. Ou seja, após essa primeira queda na taxa de juros, a gente conseguiu perceber que por um período de 3 anos, é claro que com subidas e descidas, porém, em um período de 3 anos, o índice Ibovespa só foi para frente. E ele foi cessado, tecnicamente, por um problema adverso que ninguém esperava. Não necessariamente ele iria continuar subindo. Porém, a gente conseguiu ver que após a queda brusca já houve a retomada, ou seja, após essa possível queda de taxa de juros, nós poderíamos ter um período de bull market, ou seja, de pessoas querendo entrar em renda variável, ações sendo valorizadas por todos aqueles aspectos de melhoria de resultados e taxa de desconto menor. E tudo isso graças a esse reaquecimento econômico, porque daí daria um fôlego maior para o país com essa taxa mais reduzida. Aí eu trouxe aqui para vocês uma notícia do Infomoney de 27 de junho. Santander projeta Ibovespa 140 mil pontos em junho de 2024 e vê início de bull market cíclico de até 18 meses. Ou seja, pela notícia não são 3 anos, mas já seriam 1 ano e meio. Isso significa que vai acontecer? Não necessariamente. Esse negócio de economia é muito doido. Você vai ter pessoas que vão falar A, pessoas que vão falar B, pessoas negativas, pessoas positivas. É por isso que você tem que se munir com as suas informações e ver qual é a melhor tomada de decisão para você, para sua carteira, com base no que você acredita que irá ocorrer. E por último, aqui mais uma notícia do Infomoney de 27 de junho. Ações que despontam como oportunidades no cenário de queda dos juros, seja o corte em agosto ou em setembro. Aí aqui na lista a gente consegue visualizar os setores que poderiam se beneficiar. A gente consegue ver que são bastante imobiliários, infraestrutura e varejo. E a minha percepção sobre esses setores é a seguinte: no caso imobiliário aqui, você poderia ter essa redução de juros favorecendo tanto o resultado das empresas, porque elas conseguiriam tomar crédito a um custo mais barato, quanto também vender mais, porque os clientes teriam acesso a um crédito mais barato em financiamentos e tenderiam a adquirir mais imóveis. Na parte aqui de infraestrutura, é capital intensivo, você precisa de muita grana para fazer as obras se tornarem realizadas e muitas vezes você tem aquele gasto inicial e depois que você desfruta dessa receita ao longo do tempo. Então, com uma taxa de juros menor, você abriria margem para os seus resultados melhorarem, porque daí você teria uma despesa financeira corroendo menos o resultado das empresas. E na parte aqui de varejo, não precisa nem comentar. Uma população com mais grana, com acesso a crédito, ela tende a consumir mais, trocar mais as coisas dentro de casa e, no resultado, a mesma coisa. Com uma taxa de juros reduzida, você teria um impacto menor no resultado, porque você teria uma despesa com juros impactando menos e corroendo menos o resultado da empresa. Mas a realidade de tudo isso é que só o tempo dirá o que irá acontecer após essa queda de taxa de juros. A realidade é a seguinte: se faz o seu perfil investir em renda variável e você ainda não está investindo, estude. Se você já está investindo, estude mais ainda. O que eu acho é o seguinte: ficar fora do barco nem sempre é muito positivo. Por exemplo, agora nesses últimos meses já ocorreram grandes valorizações e quem estava fora do barco esperando ótimas oportunidades, esperando o fato se concretizar, às vezes acaba perdendo oportunidades de investir a uma relação de risco-retorno mais interessante, porque você conseguiria investir em preços mais baratos. Mas não se desespere se você vai investir após a queda ou após os resultados melhorarem. Apenas entenda que você precisa estudar, saber o que está fazendo e investir com base no seu perfil de investidor. Mas nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraços!